Olá pessoal, no programa de hoje vamos mostrar algumas dicas de manutenção do Fiat Ducato. Vamos falar sobre algumas intervenções que devem ser feitas no motor de acordo com as novas leis de emissões Proconv L6. Para explicar melhor essas intervenções, vamos dar algumas dicas. A primeira vai ser sobre a drenagem da água do sistema de combustível. Essa drenagem da água acumulada deve ser realizada a cada 5.000 quilômetros ou quando a luz espia do quadro de instrumentos acender. O processo é feito da seguinte forma. Solte o parafuso de dreno para que a água seja retirada em um recipiente. A drenagem deve ser efetuada sempre pela manhã, antes da primeira partida e sem girar a chave de ignição para não ligar a bomba elétrica. Para diminuir a incidência de água no tanque, a recomendação é manter sempre o tanque cheio no período da noite. Claro, sempre que isso for possível. Essa drenagem deve ser feita porque a presença de água com enxofre no diesel pode formar ácido. Lembrando que apenas a água pura causa também oxidação na bomba de alta pressão e nos injetores. A lubrificação dos componentes da bomba de alta pressão e dos injetores é realizada pelo próprio combustível. Portanto, quando o diesel apresentar água, a lubrificação destes componentes se compromete. Um sensor mede a temperatura do combustível no filtro e comanda o resistor de aquecimento. O aquecimento é comandado sempre que sua temperatura chega a 6 graus e fica ativado até que a temperatura atinja 15 graus. Em temperatura ambiente muito baixa, ocorre dificuldade na partida, pois o diesel não flui normalmente. Por isso, a importância desse sistema. Durante a substituição do elemento filtrante na drenagem da água, o técnico deve tomar algumas precauções para evitar a contaminação do circuito de combustível, que são: somente remova o filtro da embalagem no momento da instalação. Não coloque a mão sobre a superfície do elemento. Não coloque o elemento sobre a bancada. Encaixe o elemento no cabeçote do filtro antes de retirá-lo da proteção plástica e depois coloque-o imediatamente no copo e feche o conjunto. Monte o filtro sempre vazio. Agora vamos falar sobre a segunda dica. Sistema de controle das emissões de poluentes que utilizam a válvula EGR. A EGR é responsável pela recirculação dos gases de escape. Ao fazer essa recirculação, a temperatura de pico no momento da combustão é reduzida, diminuindo assim a formação de óxidos de nitrogênio no escape. A válvula EGR é controlada pela central de injeção, que leva em consideração diversos fatores para abri-la. Atenção! Não desmonte o conjunto da válvula EGR durante o período da garantia, pois os componentes não são fornecidos separadamente. Agora vamos para a terceira dica. Sequência de aperto para evitar o rompimento do tubo corrugado da EGR. Antes de iniciar a montagem, afrouxe o suporte dianteiro junto ao cabeçote do motor. O aperto deve ser aplicado ao conjunto na seguinte sequência. Primeiro, porcas de fixação do tubo corrugado ao coletor de escape. Segundo, parafusos de fixação do EGR ao suporte traseiro. Terceiro, parafuso de fixação do flange do trocador de calor ao suporte dianteiro. Quarto, parafusos de fixação do suporte dianteiro ao cabeçote. Agora vamos falar sobre a quarta dica. Trataremos do entupimento no conjunto da válvula EGR. Esse entupimento pode ser causado por vários motivos. Um deles pode ser a queima de óleo lubrificante causada por falha no motor. Quanto ao óleo lubrificante, a recomendação é usar somente o óleo especificado. A utilização de outros lubrificantes podem gerar danos ao DPF. Vai por mim, usar o óleo correto, conforme especificado pela montadora, sai mais barato. É importante lembrar que todo Ducato produzido desde janeiro de 2012 só pode ser abastecido com um diesel S10. Vamos à quinta dica. Combustível adequado. Você deve utilizar o diesel S10 porque o uso do diesel S500 provoca a saturação do DPF em função de uma maior emissão de material particulado, provocando maior número de regenerações,
degradação do óleo lubrificante e diminuição da vida útil do DPF. Vamos ver agora a sexta dica. Diagnóstico do sistema EGR. Uma combustão ruim pode estar associada a um combustível de má qualidade ou não específico para aplicação. Outro problema reconhecido pelo módulo é a falha na parte elétrica, que pode ser curto-circuito à massa, curto-circuito ao positivo ou circuito aberto. Se tudo estiver de acordo na parte elétrica e na parte mecânica da válvula, um entupimento na passagem do gás também irá gerar uma falha. Agora vamos falar sobre o DPF, que significa filtro de partículas diesel. O funcionamento do sistema DPF é gerido com estratégias específicas pela central de injeção do motor. Sistema de pós-tratamento do gás no filtro DPF. Os itens que fazem parte do sistema DPF são tomada de pressão na entrada do filtro ligada ao sensor de pressão diferencial. Tomada de pressão na saída do filtro ligada também ao sensor de pressão diferencial. Sensor de temperatura na entrada e saída do DPF, que serve principalmente para controlar a temperatura durante o processo de regeneração do filtro. Filtro DPF que retém o material particulado resultante da combustão. O sistema DPF, além do filtro, é constituído por 2 sensores de temperatura de gás de escape e um sensor de pressão diferencial. O sensor de pressão diferencial, através de tubos específicos, registra a diferença de pressão dos gases de escape entre a entrada e a saída do filtro, assinalando à central a acumulação gradual das partículas. O processo de acumulação de partículas e respectivo aumento da pressão dos gases de escape no interior do filtro dependem principalmente do tipo de condução e de percurso utilizado pelo veículo. Portanto, torna-se necessária a regeneração do filtro segundo um procedimento que utiliza injeções múltiplas para elevar a temperatura dos gases de escape, cerca de 650 graus, e queimar as partículas acumuladas. A fase de regeneração é efetuada em poucos minutos e não influencia muito no funcionamento do motor. O catalisador de 3 vias antecede o tratamento dos gases. Nele entra monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio. E sai dióxido de carbono, nitrogênio e vapor de água. Vamos ver agora a 8ª dica. Sistema de pós-tratamento do gás no filtro DPF. Nessa dica, abordaremos o funcionamento e as possíveis falhas relacionadas ao sensor de pressão diferencial, que é responsável por medir a diferença de pressão entre a entrada e a saída do filtro DPF. Com essa informação, o módulo de controle da injeção promove a regeneração. Verifica se existe uma obstrução demasiadamente grande no filtro ou mesmo percebe a sua inexistência. Se as mangueiras forem invertidas, o módulo de controle poderá informar que existe uma baixa resistência ao fluxo de ar. Algumas situações de operação contribuem para o aumento da resistência do fluxo dentro do DPF. São elas: veículo operando constantemente em trânsito muito pesado, sem conseguir atingir as condições necessárias para a regeneração. Diesel contaminado, provocando uma combustão ruim com acúmulo de particulados no DPF. Falha na injeção de combustível. Contaminação do DPF por óleo do motor, podendo ser proveniente da turbina, excesso de óleo pelo blow-by e perda de compressão passando para o cárter. Cotejamento dos injetores, que contribui para a carbonização excessiva e contaminação do óleo do cárter. A luz espia não acende sempre que o DPF se encontra em processo de regeneração, mas somente quando as condições de condução exigirem a sinalização ao condutor. Para que a luz espia se apague, é necessário manter o veículo em movimento até o processo de regeneração terminar. A duração do procedimento é de aproximadamente 15 minutos.
As condições ideais para terminar o processo são atingidas mantendo o veículo em movimento a 60 km por hora com regime de rotação do motor superior a 2.000 rotações por minuto. O acendimento da luz de avaria do sistema de injeção, juntamente com a luz de regeneração em curso, indica que o sistema não é mais capaz de regenerar o DPF e que a limpeza do mesmo será possível somente com equipamento de diagnóstico. Se a luz de pressão de óleo piscar de maneira intermitente, indica que o óleo do motor deve ser substituído. Isso ocorre geralmente após uma regeneração forçada. Uma restrição alta ou muito alta pode indicar que a central de injeção tentou concluir por várias vezes a regeneração espontânea e não conseguiu. Neste caso, será necessário fazer a regeneração forçada via equipamento de diagnóstico. No processo de regeneração forçada, o sistema utiliza injeções múltiplas para aumentar a temperatura no escape e queimar as partículas que estão armazenadas no DPF. Condições para fazer a regeneração forçada. Veículo em local aberto. A central de injeção acelera o motor ao iniciar o procedimento e desacelera no final, sem nenhuma interferência do mecânico. Temperatura acima de 70 graus. Atenção! Cuidado para que não tenha nada sob o veículo que possa pegar fogo. Panos com graxa, óleo, capim seco, pisos de borracha, etc. Agora vamos ver a 9ª dica. Substituição dos eletroinjetores. Ao substituir algum injetor, é necessário fazer algumas rotinas de diagnóstico no sistema. Cada injetor possui uma característica específica quanto ao volume de combustível injetado. Para classificar os injetores, é necessário informar a central de injeção os 7 dígitos marcados em seu topo. Se os injetores forem removidos do motor, os mesmos devem retornar ao seu respectivo cilindro, ou então deve-se fazer novamente a sua classificação. Vamos ver a 10ª dica. Substituição da correia dentada. Nessa dica, nós vamos mostrar os procedimentos corretos para a substituição da correia dentada de sincronismo do motor. Mas para ficar mais claro e mais prático para você, entre no nosso site e imprima o material disponível para download que já descreve todos os passos. Vamos falar agora sobre a 11ª dica. Instalação do cabeçote. O procedimento correto de remoção e instalação evita o deslocamento dos balancinhos durante a montagem do motor, o que pode causar danos graves ao conjunto. A utilização das ferramentas especiais, chamadas prisioneiros, durante a remoção e instalação, elimina a possibilidade de movimento lateral do cabeçote superior, o que evita o deslocamento de alguns dos balancins. Se algum balancim se desprender do tucho, o tucho pode permanecer na sua sede e o balancim ficará solto. Nesta condição, em marcha lenta, pode ocorrer o acendimento da luz de pressão de óleo do motor devido à movimentação do tucho e pela fuga de óleo, gerando perda de pressão no sistema de lubrificação. Nos casos mais críticos, o balancim pode se alojar entre o cabeçote superior e um dos cames do comando de válvulas, causando travamento com consequente atropelamento de válvulas. Mas existe um pulo do gato. Para os reparadores independentes, a dica é retirar um parafuso do cabeçote superior, levar em uma casa de parafusos e comprar 4 parafusos maiores em pelo menos 60 milímetros. Depois, cortar as cabeças e arredondar as áreas cortadas com uma lima. Monte os prisioneiros nos 4 cantos do cabeçote superior antes de retirá-lo e sempre utilize-os no momento da montagem. O objetivo é garantir a montagem correta e evitar prejuízos ao reparador. Bom, nosso programa fica por aqui. Para mais detalhes, consulte sempre o material disponível para download no site www.reparadorfiat.com.br. E não deixe de participar das palestras na sua região para ver mais detalhes. Até mais! Tchau!